Tiago, pode começar a gravar, tá? DJ, está a posto, DJ? Aí, garoto. Boa noite a todos. Aula de Direito Penal 2, tudo de prescrição. Na aula passada, nós... Cris. Oi. Tá aqui. Eu não sei porque a tela da senhora aqui no meu celular está compartilhada com alguém. Será que tem alguém com a câmera ligada? A minha? Se tem mais alguém? Não. As iniciais MR. Quem é, gente? MR é Márcia Romênia. Já saiu. É ela que estava, mas já saiu. Aqui tá só Thalita com você agora, com o microfone na câmera. Agora tá. Pronto, vamos lá. Então, na aula passada, dando continuidade, a gente trabalhou prescrição, vimos a prescrição da pretensão punitiva, resumimos, fizemos um feedback novamente do que seria a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Depois nós estudamos a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, que é aquela que vai acontecer entre a publicação da sentença e o julgamento do acórdão. E vimos que ela é calculada com base na pena concreta, ou seja, a pena que o juiz colocar na sentença, você vai jogar no intervalo entre a publicação da sentença e o julgamento do acórdão. Virtual, inclusive nós passamos aqui uma decisão que acho que vocês devem ter achado muito enriquecedora, explicando, né, que a prescrição da pretensão punitiva virtual, ela não é aceita no ordenamento jurídico, inclusive tem uma súmula, mas ela não é vinculante. Mas nesse caso, alguns juízes adotam, como por exemplo aqui, alguns juízes têm adotado, tá? Ela tem a finalidade, é melhor sair e voltar, tá? A menina, eu não estou vendo o nome dela aqui, que eu não vi quem é, a fotinha sumiu, acho que ela saiu. Tem a pretensão de evitar que o processo se alongue ao final chegue. E aí, falamos na propriamente dita, na superveniente, na virtual. E vamos sim corrigir as questões. Só fazendo o meu resumão sempre da aula passada. Estudamos a prescrição retroativa, que também é calculada com base na pena concreta, só que ela faz o caminho inverso. Ela faz o caminho como se ela viesse de marcha ré, das datas da publicação da sentença para trás, né? Lembrando que, a partir de 2010, não mais se calcula o intervalo da prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a data do fato. Pessoal, eu estava dando uma olhadinha no ECO e recomendo a vocês darem uma estudada por ele, ele trabalha muito bem esse conteúdo, tá? Eu peguei o livro dele hoje, porque eu estou trabalhando com vários livros, mas peguei o dele hoje para dar uma lida, e realmente ele é muito rico nesse conteúdo, podem estudar por ele, o livro dele é muito bom em relação à prescrição, tá? Só teve uma reforma na prescrição do artigo 116, mas não há nenhum problema, porque a gente vai compartilhar a reforma com vocês aqui. Então, nós vamos... realmente é muito bom, Refigênia, pois podem dar uma lida e estudar por ele, porque vocês vão ter a oportunidade de realmente rever tudo que a gente já viu, não é? Então, agora a gente vai fazer a correção das questões. Eu vou abrir aqui para ver se não trava. Eu vou fazer a correção das questões aqui pelo PowerPoint, tá? Vou compartilhar a tela e fazer no PowerPoint para não ir lá para o Jamboard. Pode ser que comece a travar novamente. Eu acho que aqui é a forma mais simples da gente fazer essa correção sem travar. Está compartilhada a tela com vocês? Sim, Cris. Pronto. Aí eu acho que aqui não vai travar, tá? Eu vou aumentar aqui, aí vocês vão me dizendo aí as questões. Quem poderia ir passando para a gente responder aqui na correção? Vamos lá, rapidinho, para a gente não perder tempo. Quem pode? Eu posso, professor. Foi, vá, por favor. Arthur, é? Isso. Tá bom. Eu ensinar um código. Vai lá. Lígia cometeu o crime em 10 de janeiro de 2015. Peraí, viu? Fato. 10 de janeiro de 2015. Certo. 2015. Previsto no artigo 147 do Código Penal.
147? É, 147. Tá. Pode continuar. Restando condenada a uma pena de 6 meses de detenção. A denúncia foi recebida... Peraí, só um minutinho. Pena, 6 meses. de detenção. A denúncia foi recebida A denúncia. em 10 de janeiro de 2016. Certo. E a sentença foi publicada em 20 de janeiro de 2017. 20 De janeiro de 2017. Pronto, né? O acórdão ainda não foi protolado. Prolatado. De prescrição. Prolatado, que diga. Prolatado, pronto. Qual é a pena do 147? Vocês tiveram a curiosidade de olhar? É o crime de ameaça. Pena de detenção. De 1 a 6 meses ou multa. Pronto. De 1 mês a 6, né? Isso. No caso aqui, o juiz condenou ele já na pena máxima, né? Coincidentemente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vocês vão sempre fazendo assim como eu estou fazendo com vocês, tá? Extraem as informações e, na sequência, vocês fazem a linha de tempo. Vamos lá. Fato. Ai, Jesus, começa a achar que eu começo. Fato. 10 de janeiro de 2015. Recebimento da denúncia, 10 de janeiro de 16. A sentença foi prolatada, né? No caso aí, eu deveria ter colocado publicada, né? Sentença publicada. Ok. Então, como é que eu faço? Eu já tenho uma pena concreta. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar essa pena de 6 meses e vou lá para os 6 meses, eu sei que prescreve em 3 anos, não é? Então, 6 meses, pela tabela do 109, ele prescreve em 3 anos. O que é que intervalo? Daqui, de 10 de janeiro de 2015 para 10 de janeiro de 2016, passaram-se 3 anos? Não, né? Não prescreveu. Do recebimento da denúncia, a aplicação passaram-se 3 anos? Não. Que dia é hoje? 2, né? Isso. Pronto. 2 de junho de 2020. Do dia 20 de janeiro de 2017 até hoje, já que não foi publicado ainda o acordo, já se passaram mais de 3 anos? Ainda não. Não? Não, 17 para 2000. 17, 18, 19, 20. Passaram-se 3 anos e 5 meses. Não é? Então, então essa pena está prescrita? Está. Sim. Qual é o tipo de prescrição que acontece entre a publicação da sentença e o acórdão, que ainda não foi julgado? Prescrição da pretensão punitiva superveniente, né? Ou intercorrente. Ok? Porque ele diz aí, o acordo ainda não foi publicado, ou seja, o Estado já perdeu aí o prazo para julgar o recurso, já prescreveu. Vocês tinham acertado? Professor, ontem eu estava com um juiz muito certo, não. Pela primeira vez na aula da senhora, meu juiz longe. Pois vamos botar esse juiz de volta. Chega, juízo. Vem. É a pior hora para esse juiz ir embora. Bora de volta. Quando a gente encontra, pessoal, a gente parece de início muito complexo, mas se a gente pegar o macete de que se eu tenho uma pena concreta, eu só vou pegar a pena e já descubro o período prescricional. Depois, gente, eu aprendendo os intervalos, eu só vou olhar se entre um intervalo e outro aconteceu. Se tivesse acontecido entre o fato e o recebimento da denúncia, seria uma prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, já que a pena aqui está no máximo. Se fosse entre o recebimento e a
publicação da sentença, seria a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, não é? Mas se aconteceu entre a publicação da sentença e o acórdão que ainda não foi julgado, então é a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Se o acórdão fosse julgado hoje, vamos dizer que eles estivessem lá no tribunal, vou desenhar aqui um tribunal bem lindo, maravilhoso, eles estivessem na Câmara reunidos para julgar esse recurso. Sabe o que era que ia acontecer? Na hora que eles fossem julgar o recurso, eles iam verificar que tinha ocorrido a prescrição. E aí a própria Câmara ia julgar o recurso e embaixo reconhecer a prescrição. Como eu peguei um essa semana, houve um recurso, a Câmara diminuiu a pena, mas imediatamente já reconheceu a prescrição, lá mesmo. Ok? Podemos seguir? Cris, Então, qual seria Oi. a data que fica? A data o quê? Qual seria o quê? A data que ficaria, porque a senhora tinha falado Não, da certo. sentença. Certo. Se eu quiser saber o dia que ela prescreveu, aí ela prescreveu dia 19 de janeiro de 2020. Desde esse dia que está prescrito. Mas eu estou analisando o caso hoje, né? Certo? Agora, se eu tivesse perguntado quando o processo ia prescrever ou prescreveu, você só é contar os 3 anos e um dia, né? Porque eu tenho aqui um prazo penal. Ok? Ok. Pronto. Cris, sempre que tiver a publicação da sentença, a gente tem que olhar só para frente, né? A diferença entre a publicação e o trânsito. A não ser que, se não tiver ocorrido entre a publicação da sentença e a publicação do acordo, aí você vai olhar a retroativa, lembra? Quando sai a sentença, só pode existir 2 prescrição. Ou ela é a superveniente, né? Se tiver transitado em julgado. Certo? Vamos lá para o outro exemplo? Diga aí, Arthur. Terem Pode. como última. Renoé cometeu crime em 3 de março de 2015. Peraí, viu? Fato. Agora eu estou aprendendo, viu? 3. De março de 2015. Tá. Cuja pena abstrata vai de 3 meses a 1 ano de detenção. 3 meses a 1 ano. Certo. A pena A máxima. denúncia foi recebida em 3 de março de 2016. O processo ainda não foi julgado. Verifique Pronto. se ocorreu prescrição. Perfeito. Eu aí nem tenho causa de diminuição para diminuir no mínimo e nem eu tenho causa de aumento para aumentar no máximo. Então, eu já vou direto para a pena máxima prevista no tipo, que é de 1 ano. Aí eu vou pegar esse 1 ano e vou lá para a tabela do 109. 1 ano prescreve em quanto? 4, né? Isso. 4 anos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já encontrei o prazo. Aí vocês botam assim, ó, prescreve. Para vocês esquecerem. Prescreve em 4 anos. Aí eu já vou, ó, puxar aqui o tracinho. Aí eu tenho o fato 3 de 3 de 2015, e eu tenho o recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia. Foi em 3 de março de 2016. Tem nenhuma causa interruptiva, né? Não, Cris. Pronto. Sei não. Entre o fato e o recebimento da denúncia passaram-se 4 anos? 1 ano só. Não. Mas se eu quisesse saber até hoje, se eu fosse um advogado e estivesse analisando o processo até hoje, que dia é hoje? 2 de junho de 2020. Não houve publicação de sentença. Do recebimento da denúncia até hoje, passaram-se mais de 4 anos? Passaram. Pronto. Sim. Esse daqui, se eu tiver a data de hoje, eu vou dizer que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Não é? Isso. Tá tranquilo, gente. Rafael achou o juiz.
Achou, professor? Hoje a Maravilha! positividade está em cima hoje, muita energia positiva. Hoje eu estou aceso. Estou aqui, ó, vibrando para você. Vamos lá, Obrigado. próximo. Zuíla foi condenada a pena de 2 anos de reclusão. Pena. Aí, gente, olha, sejam espertos. Eu já estou dizendo que foi condenada. Se eu estou condenada, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita já não pode. Já não pode existir, ela já caiu fora. Aí o que mais? Ela foi condenada em 1/6 de 2016. Gente, eu coloquei aí, mas na hora da prova eu tenho que me lembrar de dizer que a sentença foi publicada, viu? Porque a lei fala na publicação. Em 1/6 de 2016, né? O fato foi a sentença transitou para o Ministério Público. Certo. Informação importante, viu? Escuta aí, essa informação é importante. Aí você vai aqui no cantinho e botou transitou, para o MP. Ok. Aí qual foi a data do fato? Aí, calculo quando ocorrerá a prescrição. A denúncia foi recebida em 1/6 de 2015. E a data do fato? E o fato foi em 1/6 de 2014. Pronto. Então, assim, façam mais organizadinho, vocês estão entendendo, né, minha situação, porque eu estou escrevendo aqui num lugar não muito apropriado. Então, eu extraí os dados, aí eu vou fazer o quê? A linha, né? Eu vou lá. Fato. Qual foi a data do fato? 1/6. 2014. 2014. Aí vem recebimento da denúncia 1/6 de 2015. Publicação da sentença, né? Em 1/6 de 2016. Transitou para o Ministério Público, né? Diz aí quando for o trânsito para o MP? Não. Tá. Ok. Então, vamos lá. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia, passaram, sim, aí quanto tempo? 2 anos, né? 2 anos prescreve em quanto tempo? 2 anos prescreve em quanto tempo? 4 anos. Bom, tá, eu vou olhar. Entre aqui e aqui passaram-se 4 anos? Não. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença passaram-se 4 anos? Também não. Como ele, prestem atenção, como ela transitou para o Ministério Público, então eu já sei que eu vou trabalhar com pena concreta, né? Aí o que é que eu vou fazer? Se eu for perguntar quando é que ela vai transitar, ele não fala aí que o acórdão foi julgado. Se a gente for levar em conta a data de hoje, 2/6 de 2020, transitou em julgado? Esse processo está prescrito ou não está prescrito? Eu acho que ainda não. 4 anos, né, Cris? 4 anos aqui, gente. Tá 4 anos. Exatamente. E 2 dias. Exatamente. Aí aqui eu tenho novamente a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Lembre-se que transitou para o Ministério Público. Então, e o acórdão não foi publicado até essa data. Então, por exemplo, digamos que eu chego lá no escritório de Arthur. Doutor, pelo amor de Deus, eu estou processado, eu queria que o senhor fosse olhar meu processo. Aí Arthur vai lá no fórum. Eu quero carga desse processo. Faz uma carga rápida, pega o processo, é quando ele olha e diz, rapaz, a sentença foi publicada em 1º de junho, já transitou para o Ministério Público, até hoje esse recurso não foi julgado, o processo está prescrito. O que é que Arthur vai fazer? Uma petiçãozinha de uma lauda, de uma página, requerendo a prescrição. E pronto, ganhou um bom dinheiro. Com certeza o cliente vai satisfeitíssimo pagar os honorários dele, né? Ok? Então, mais alguma dúvida para a gente seguir à frente? Pode apagar aqui, você já... Cris, a de Renoir prescreve quando? Qual foi a de Renoir? Eu não sei mais. Não, eu apaguei. Eu acho que é dia 2
2 de 3 de 2020, Acho prescreve. que a de Renault eu apaguei já. O meu eu tinha botado isso. Foi a de Renault prescreve essa data que a Efigênia falou, professora. 3 de 3 de 2020. A prescrição foi de 2 Aqui, de 3. 3 meses. 2 do 3. Pronto. Dois do 3. Diminui um dia e só acrescenta quantitativo de anos, tá? Se foi dia 2, é dia 1º. Se foi dia 3, é dia 2. Diminui um dia e soma a quantidade de anos para prescrever. É 2 do 3 do 3. Pronto. 2 do 3. Então, vai ser 1 do 3, né? De 2020. Gente, então vamos seguir adiante, tá? É porque a gente já está contando tirando 1, porque na verdade é 3 do 3 de 2015. A gente já está contando então fica, o 2. então fica 2 do 3 de 2000 e... A prescrição aí é quanto tempo? 3 anos? 2018, né? 4 anos a prescrição. 4? Então pronto. Ok. Vou voltar aqui para mim, tá? Para a gente finalizar só alguns detalhes. Então, a gente fecha aqui as 4 modalidades de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Só está faltando a gente comentar o artigo 16, tá? Que vai falar de causas que suspendem a prescrição. Então, o que foi que a gente aprendeu até agora? Com calma. A gente aprendeu os 4 tipos de prescrição que compõem a prescrição da pretensão punitiva. E agora, a gente aprendeu quais são as causas interruptivas. Treinem essas causas interruptivas, porque eu sei que vocês vão fazer a prova consultando, é lógico, ninguém é inocente, mas aprendam, porque vocês vão precisar isso aí, para a prova de OAB, para a prova de concurso lá, vocês vão ter que ter o hábito de fazer essa tabelinha com as causas de interrupção, inclusive as do júri. Lembrando de acrescentar a publicação da pronúncia e publicação do acórdão confirmatório da pronúncia, tá certo? Então, agora a gente vai só fechar os detalhes em relação à prescrição punitiva para passarmos para a prescrição executória, tá? Eu vou só olhar aqui se ficou alguma coisa para comentar do que passou aqui para trás. Aí vocês podem estudar, gente, por esses slides, que em modéstia parte estão muito bons, e podem caprichar lá no livro de CAPES, que também está muito bom. Redução dos prazos prescricionais, a gente também já aprendeu, não é? Pronto, e ficamos de ver essa questão das causas que impedem a prescrição. Deixa eu olhar só aqui se eu já tinha falado da... Só um minutinho, só conferir aqui. Efeitos, já foi... já foi tudo. Vou só olhar aqui quem tá só mandando mensagem no WhatsApp. Ok, já foi. Pronto. Então, esse artigo 16... Esse artigo recebeu uma reforma do pacote anticrime. A lei do pacote anticrime, pessoal, é essa lei, 13.964. Então, tudo que vocês pegarem, se vocês colocarem no Google Código Penal e abrir o Código Penal no Google, tudo que tiver entre parênteses 13.964 de 2019 foram reformados pela lei do pacote anticrime, tá? Então, essas causas impeditivas da prescrição, elas não são causas interruptivas, é diferente. A interruptiva, elas para e zera o cronômetro. A impeditiva, ela suspende, não é? A prescrição, ou seja, ela não permite que a prescrição aconteça. Antes da reforma, eu tinha apenas o inciso 1 e o inciso 2, tá? Depois foram acrescentados esses outros 3. Então, como é agora na atualidade? Agora, lembrem-se, eu vou ler os dois, na realidade. Isso aqui só vai vigorar para crimes cometidos após 23 de janeiro de 2019. Os anteriores não vão ser atingidos por essa lei, porque ela é uma lei maléfica para o réu, ela é mais rígida. Então, para quem cometeu o crime antes do pacote anticrime, vai vigorar esse artigo 116 na modalidade anterior, que era o seguinte: antes de passar em julgada a sentença final, ou seja, antes do trânsito, a prescrição não corre, ou seja, ela suspende. Quando o processo, houver um processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência de crime.
Deixa eu só olhar um negócio aqui. Deixa eu só... eu estou sem meu código aqui, ó. Quem poderia abrir aí o 116? Toda vida eu fico estudando, aí eu estou aqui no quarto do menino aqui em cima, eu esqueço de pegar o código. Pronto, lê aí, Tiago, lê um pouquinho mais alto, que está bem baixinho. Sim. A questão de que depende. Pronto. Não, tudo bem, tranquilo. Esse inciso 1 é porque aqui ficou faltando um inciso, por isso que não está dando para vocês entenderem. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui é o inciso 1. Não corre. Inciso 1. Acho que ficou faltando. Enquanto... Ele não mudou. Enquanto não... Ô, droga. Enquanto não resolver... Tô pior do que Rafael. Peguei, viu, Rafael? Não resolvida ou me contaminou outro processo. A senhora é muito educada, tem um dia muito positivo, não dá para poder pegar assim, não. Ora, não. Cada um que não se age de Jesus, orar e vigiar. Então, esse inciso 1, ele não teve reforma. O que é que significa isso? Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência de crime. Eu vou voltar aqui para explicar a vocês o que significa isso. O que é eu ter um processo? Eu estou respondendo por um processo criminal, mas eu dependo de outro processo para saber se esse crime meu aconteceu. O exemplo mais claro disso, o mais citado pela doutrina, é o caso de bigamia. Então, digamos, eu estou respondendo por um processo de bigamia na vara criminal. Só que, na minha defesa, o meu advogado vai informar que tramita na vara civil uma ação de nulidade do primeiro casamento. Vejam só, o que é um crime de bigamia? É quando você contrai um casamento oficial 2 vezes, né? Ou mais. Então, o que acontece? Se o primeiro casamento for nulo, significa dizer que eu só vou ter um casamento válido. Se eu só tiver um casamento válido, eu não posso ser condenado por bigamia. Então, nesse caso, o processo penal depende do julgamento do processo civil para poder correr. Não adianta o juiz ir com esse processo lá para frente para depois condenar e depois anular o casamento. Vai tornar totalmente inócua essa sentença. Então, o que é que acontece? Para evitar que esse processo prescreva, o processo criminal, já está determinado aí no artigo 116, que impede a prescrição enquanto estiver aguardando a resolução do processo na esfera civil. Ou seja, parou o cronômetro. Porque vai que demora lá 2 anos nesse processo tramitando e vai acabar levando a prescrição no processo penal. Então, quando eu tiver um processo criminal que dependa a resolução em outro processo para saber se eu realmente vou cometer esse crime, vai suspender a prescrição. Isso é muito lógico, né? Porque assim, por exemplo, a pessoa de repente realmente sabia que os 2 casamentos eram reais, mas ele entra com a ação lá de nulidade do outro casamento para ganhar tempo e conseguir que o processo penal venha a prescrever. Então, o artigo 116 está dizendo que vai suspender, não é? Essa prescrição, ela não vai correr em razão exatamente dessa resolução que dependa da decisão de outro processo. Ficou claro para vocês? Sim. O segundo inciso diz o seguinte: enquanto a gente cumpre pena no estrangeiro, no pacote anticrime permaneceu, só que ele trocou estrangeiro por exterior, não é? Por uma questão até mesmo de correção do Instituto, né? De ser mais adequado falar a pena no estrangeiro do que no exterior. Então, se ele estiver respondendo por um processo aqui no Brasil,
mas ele estiver preso por um processo no exterior, então o processo daqui fica parado, não é? Ou seja, enquanto o agente cumpre pena em outro país, ele não pode estar lá e estar aqui para responder o processo. Então, suspende a prescrição. Quando ele for solto lá, o processo volta a correr, ok? Muito bem. Depois, o inciso 3º, ele foi acrescido pelo pacote anticrime. Ele não tinha. O que é que diz o inciso 3º? Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. O que é que acontece? A gente sabe que uma das, digamos assim, tentativas da defesa levar o processo à prescrição é exatamente a interposição de vários recursos. Exatamente para quê? Para acontecer ou a prescrição retroativa ou a prescrição superveniente, não é? Então, eles estão no papel dele, enquanto defesa, não é? Interpondo recurso para levar o processo à prescrição. Então, como forma de tornar isso mais difícil, o pacote anticrime acrescentou esse inciso 3º. Então, enquanto o juiz estiver pendente, não é? Enquanto pendente embargos de declaração, o que é um embargo de declaração? O embargo de declaração é quando o juiz, por exemplo, ele prolata uma sentença, mas ele deixou dúvidas em alguma parte da sentença, ou ele tem algum erro dentro da sentença, que não é ainda matéria de recurso, é matéria de correção mesmo. Aí, nesse caso, o advogado entra com embargos de declaração, para poder o juiz suprir omissões ou fazer alguma correção. Então, quando esse embargo estiver tramitando, não inicia o curso da prescrição, suspende a prescrição. Ou então, quando ele vai interpor recurso para os tribunais superiores, sabendo que não tem sentido, ele está interpondo um recurso que não tem nem sentido de ser interposto, por exemplo, no STJ ou no STF, porque a matéria não caberia àquele recurso. Mas, para ganhar tempo, ele iria lá e dava entrada no recurso. Então, também no inciso 3º, ele vai fazer com que suspenda, não é, essa prescrição. Por quê? Porque se o recurso nos tribunais, se for inadmissível, porque o tribunal ele vai dar uma decisão lá, se admite ou não o recurso. Tem matérias, pessoal, que vocês só vão conseguir entender melhor mais adiante. Uma delas é essa questão aí dos recursos, porque vocês vão ver recursos quando vocês estiverem pagando processo penal 2, no 8º período, tá? Mas, por enquanto, o que é que vocês precisam entender? Que esse inciso 3º, ele suspendeu o período da prescrição enquanto estiver julgando ou os embargos de declaração ou um recurso que tenha sido improvido, não é? A existência do próprio recurso, ou seja, é um recurso... Professora? Oi. Então, quer dizer que, em suma, essa estratégia que era utilizada, né, não vai mais nem vir à tona, porque já se sabe que é um caso perdido, entre aspas, e que a prescrição está impedida, né? Uhum. Ele pode entrar, mas quando realmente tiver sentido para entrar, né? Se for entrar só para ganhar tempo, se for um crime cometido pós o pacote anticrime, ele já sabe que não vai suprir mais esse efeito. Fora de cogitação. Tá? Fora de cogitação. Agora, se o recurso for admitido, porque aqui não é a admissão ou inadmissão do recurso, não é julgar o recurso, é saber se o recurso vai ser julgado ou não, porque de repente se não couber, eles já negam desde a entrada, entendeu? O inciso 4º, ele vai dizer o seguinte: enquanto só se o recurso for cabível, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Observe, isso é bem importante e interessante. O acordo de não persecução penal é uma reforma muito interessante que aconteceu com o pacote anticrime. Lá no Código de Processo Penal, no artigo 28, a linha A, foi criado o acordo de não persecução penal. É uma espécie de suspensão condicional do processo. Como vocês já entendem o que é a suspensão condicional do processo, a gente vai explicar nessas linhas, para vocês entenderem. Quando o crime for cometido, cuja pena... Lembra na suspensão condicional, o processo não podia passar de 1 ano. Agora, no artigo 28, anotem para vocês darem uma lida, que não dá tempo a gente explicar com rigor, o artigo 28A do CPP. Quando tiver os requisitos para suspensão,
que no caso é o acordo de não persecução penal, vamos dar um exemplo prático, para ficar mais fácil. A pessoa cometeu um furto, a pena de furto é até 4 anos. Ele não é reincidente, então o promotor vai chamá-lo e vai dizer, olha, eu tenho um acordo seguinte, se você confessar o crime e você cumprir aqui os requisitos que eu vou passar para você, esse seu processo vai ficar suspenso, tipo como se fosse a suspensão do processo, e você, quando cumprir esses requisitos, esse processo vai ser arquivado. Então, é como se fosse uma suspensão condicional do processo, só que ela vai abarcar crimes de média gravidade, e não só de pequena gravidade. Então, o que é que quer dizer isso aí? Quando ele estiver cumprindo esse acordo, suspende a prescrição. Senão, o cara era artista. O advogado dizia, não, faça um acordo de não persecução penal, a gente ganha tempo, depois você desiste aí, o processo já vai estar prescrito, não vai ser cumprir mais nada. Então, enquanto estiver cumprindo esse acordo de não persecução penal, está parado lá o prazo prescricional, ou seja, o prazo freou, parou, suspendeu. Ok? Dei uma lida lá por curiosidade para vocês entenderem. Inclusive, eu vou orientar um TCC no próximo semestre sobre esse assunto. É interessante vocês conhecerem, até para escrever sobre. O parágrafo único, ele já existia, né? Depois de passar em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Ou seja, se ele for preso por outro processo, suspende o prazo prescricional, porque não tem como ele cumprir a pena de lá e o processo daqui, tá? Poxa. Pessoal? Oi, Cris. Poxa, apareceu aqui sem conexão com a internet no meu computador. Cortou alguma coisa aí? Cortou não. Não apareceu professora. nem feito ontem. Ah, Jesus, pô, que susto. Foi aqui, tá aqui uma telinha, ó, sem conexão com a internet. Chega, eu digo, não é possível que eu tô falando de graça, tem todinho o fôlego todo. Pô, então pronto. Ah, graças. Fake news, isso aí. Então, pessoal, esse artigo 116, tá? É um artigo para vocês conhecerem, saberem que ele existe, que ele suspende o prazo prescricional. Ponto. Se acontecer qualquer uma dessas situações, lembrem-se de uma freada de carro. Freou e parou, suspendeu o prazo, não é interrupção, tá? Aqui a gente já viu, são aqueles exemplozinhos. Aqui também. Interrupção, prescrição da retroativa também a gente já viu. A intercorrente, isso aqui já vimos. Retroativa também, a virtual também. Pronto, essas causas suspensivas da prescrição... Oi. Não está compartilhado, viu? Tá bem, vou já lá, tá? Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Essa parte aqui, gente, na realidade, eu deveria ter modificado. Estou vendo agora. Porque o que acontece? Lembra dessas causas suspensivas que eu falei? Enquanto não resolvido em outro processo, né? Foi a questão de suspensão parlamentar, que é uma lei própria. Enquanto a gente cumpre pena no estrangeiro, em situação de suspensão condicional do processo. Só que eu deveria ter acrescido aqui aquelas 3 novas situações do pacote anticrime, tá? Coloquem a observaçãozinha no material de vocês, por favor. Coloque assim, complementar com o artigo 116. Pronto. Aí aqui eu tenho outras causas suspensivas. Uma delas é esse artigo 366. Desses todos que a gente falou, esse 366 é um dos mais comuns. Eu vou explicar em linhas gerais, porque isso é processo penal, tá? Vou voltar aqui para vocês. O que é que acontece? Quando alguém é denunciado, o juiz recebe a denúncia, não é? E manda citar o réu, para ele fazer a defesa dele. O que é que acontece? O oficial de justiça vai lá na casa de Tiago, atrás dele, para citá-lo. Aí chega lá, a mãe dele diz, não, meu filho, olha, Tiago foi embora no mundo. Não é que ele diz, né? Debandou no mundo. Não sei nem onde ele está. Aí o oficial certifica que deixou de citar porque ele não mora mais no endereço e a família não sabe onde ele está. Aí o juiz, por precaução, manda fazer consulta, ou ele mesmo faz, no sistema do eleitoral, ele manda fazer no sistema do Sisdepem,
esses órgãos de cadastro de consulta para ver se acham o endereço dele. Se não achar de jeito nenhum o novo endereço dele, ele vai ser citado por edital. Ou seja, vai publicar lá no Diário da Justiça uma citação dele. Quando decorrer o prazo desse edital, se não aparecer ninguém para fazer a defesa desse réu, o juiz vai aplicar a chamada suspensão condicional do processo pelo 366. Podem anotar também se quiserem dar uma olhadinha. O juiz ou vai fazer a produção antecipada de prova se for urgente, ou ele vai parar o processo ali. E se for o caso, decreta a prisão. Por exemplo, eu tive um aqui hoje. Um crime de homicídio praticado em 2003. O réu não tinha sido encontrado, tinha sido citado por edital, o juiz decretou a prisão preventiva dele desde 2005, e aí ele foi preso agora, no dia 20 de maio, depois de 15 anos, mais de 15 anos. E o processo tinha sido suspenso pelo 366. Então, essa suspensão é nesse caso, quando o réu está foragido, e ele não fica respondendo o processo. Aí também suspende o período da prescrição, tá bem? Então, é uma segurança para quê? Para impedir que a prescrição aconteça quando o réu é o que a gente chama de foragiu ao distrito da culpa, ou seja, ele foi embora para não responder o processo, ok? É acusado no estrangeiro em lugar sabido, ou seja, sabe onde ele está. Ai, fulano, cadê Tiago? Ah, meu filho, Tiago está morando agora lá na França. Tá aqui o endereço dele na França. Aí, da minha cachorrinha, Lara, aí vai mandar uma carta rogatória para ele ser ouvido lá na França. Então, como isso vai demorar, porque uma carta rogatória demora bastante, o processo fica suspenso a prescrição. Deixa eu fechar aqui a porta, peraí. Roberto? Menino correndo lá na rua e ela latindo. Pois é, tá querendo aprender prescrição. Ela quer brincar, verdade. Então, crimes conexos, que um é quando um crime tem relação com outro crime, tá? Então, em virtude da complexidade, pode o juiz determinar a suspensão. A cachorra tem o nome da minha sobrinha. É Lara. É Lara essa, tua sobrinha? Ai, Jesus, sou chique. Então, pessoal, voltando aqui para nós, é Lara mesmo. E eu doido para compartilhar aqui, voltar aqui a tela e não consigo. Professora? Hello, it's me. Cris está digitando no grupo. Será que ela saiu? Foi Lara que correu. A Lara puxou o estabilizador. Pelo amor de Deus. Foi. Acho que eu também estou com vontade de ir lá para fora brincar com Lara. Isso ela que Lara tirou a tomada.
Ai, Jesus. Então, pronto. Então, concluindo, tá? Lembrando que a gente concluiu as prescrições da pretensão punitiva, estudamos as causas interruptivas e suspensivas. E agora a gente vai partir para a prescrição executória, que, graças a Deus, é simples. É simples. Rapidinho a gente compreende. E de vez em quando a gente vai fazer uso da prescrição na execução, infelizmente. Ela foi acalmar lá. Eita, meu povo. Bom, a prescrição da pretensão executória... Professora. Foi Lara que atrapalhou tudo. Essa prescrição da pretensão executória, ela forma o segundo bloco da prescrição, não é? E ela vai acontecer, pessoal, já na fase da execução da pena. Ou seja, aqui eu já tenho o trânsito em julgado para as duas partes, tá? Transitou em julgado para o MP, transitou em julgado para a defesa, e a pessoa já deveria estar cumprindo a pena na execução. Só que, ou ela abandona o cumprimento da pena, ou quando chega a guia que ela é intimada para iniciar o cumprimento da pena, ela não é encontrada. Então, de qualquer forma, a prescrição também acontece durante o cumprimento da pena. Como ela já foi julgada, a gente vai continuar trabalhando com pena concreta, ou seja, a pena que ela foi condenada lá na sentença, e do mesmo jeitinho eu vou colocar ela na tabela do 109, tá? Então, a prescrição, a tela está compartilhada para vocês? Tá, sim, Cris. Pronto. Então, quando a sentença penal condenatória transita em julgado, o prazo prescricional passa a ser calculado pela pena em concreto. Entretanto, apenas a pretensão executória do Estado é que prescreve. A pena não será cumprida. Olha aqui a exceção, mas todos os seus efeitos serão mantidos. Lembra que na prescrição da pretensão punitiva, em todas as outras modalidades, ela não gerava reincidência. Por quê? Porque não tinha transitado, não tinha se tornado título executivo. Na executória, não. Ele vai deixar de cumprir a pena porque ela prescreveu. Mas ele vai ser considerado reincidente, vai ter todos os efeitos da sentença penal condenatória. Então, quando é que começa a contar? Quando é que começa a correr a prescrição executória? Da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, porque às vezes transita no mesmo dia para a acusação e para a defesa, mas às vezes transita primeiro para o Ministério Público. Da data em que é proferida a decisão que revogou o livramento, lembra do livramento e do sucis que a gente estudou? De repente foi revogado. A partir da sentença que o juiz revogou, ou seja, que ele está como foragido, começa a correr a prescrição. Do dia em que a execução é interrompida por qualquer motivo, por exemplo, no caso de fuga, né? Agora, um detalhe importante, preste atenção. Eu vou até voltar aqui para vocês olharem olho no olho para mim. A prescrição executória, ela vai ser regulada com base na pena concreta? Vai. Mas preste atenção, se ele tiver cumprido qualquer coisa na execução, qualquer período, a prescrição vai ser calculada com base no que falta cumprir. Porque o que é que a gente aprende? Pena paga, pena morta. Então, por exemplo, digamos que ele tenha sido condenado a uma pena de 3 anos. Aí ele cumpre 2 anos e abandona o cumprimento da pena. Fica faltando quanto tempo para ele cumprir? 1. Então, eu vou jogar na tabela do 109 o prazo de 1 ano, que é a pena remanescente. Ah, ele não cumpriu nada, ele foi condenado a 3 anos, ele não chegou nem a iniciar o cumprimento da pena. Então, eu vou pegar os 3 anos e vou jogar na tabela do 109, tá bem? Então, quando eu falar em prescrição executória, eu vou levar sempre em consideração a pena concreta, mas se ele tiver cumprido algum período daquela pena, eu vou levar para a tabela do 109 o que resta ele cumprir, certo? Vamos lá. Voltando. Quais são as causas interruptivas da prescrição? Do jeito que eu tenho as causas interruptivas na punitiva, eu também tenho na executória. Por exemplo, ele não foi encontrado, começa a correr a prescrição. Ele foi encontrado, iniciou o cumprimento da pena?
Lógico que parou a prescrição. Para a prescrição e aí ele começa a cumprir a pena. Ah, ele fugiu de novo. Aí vai reiniciar a contagem a partir da fuga, que é esse caso, continuação do cumprimento. Ah, e se ele for preso de novo? Para, tá bem? Outra causa interruptiva, a reincidência. A interrupção em relação a um dos autores não produz efeito quanto aos demais, claro, porque aí é uma questão de ordem pessoal. Mas eu vou explicar essa questão da reincidência daqui a pouco para vocês. Ficará suspenso a execução, a executória, enquanto ele estiver preso por outro processo. Óbvio, se está preso por outro processo, não tem como ele estar cumprindo a pena na execução. Então, suspende, inclusive, a prescrição. Deixa eu ver aqui o negócio. Pronto. Vou voltar aqui, eu volto já para cá. Vai. No caso, esses requisitos da suspensão, vai se enquadrar sempre ao 116? Não. A suspensão da prescrição é só enquanto estiver preso por outro processo. Não é aquela do 116, tá? É esse próprio, da prescrição mesmo. Porque aquele do 366, do acordo de persecução, tudo são questões de fases processuais. Aquele já está cumprindo a pena. Então, vou tentar aqui resumir de uma forma bem didática para a gente. A prescrição executória, ela não tem tantos detalhes como a prescrição punitiva. Primeira diferença, ela já tem uma base concreta, ou seja, ela já tem uma pena condenatória. A sentença já foi julgada, não cabe mais recurso. Então, ela já pode estar começando a correr o prazo para a prescrição executória. Agora, tem casos que interrompem a prescrição executória, que são esses que a gente já viu. Por exemplo, quando ele é capturado, quando ele inicia o cumprimento da pena, porque se ele começou a cumprir ou se ele foi preso, de qualquer forma ele está cumprindo. Então, para o cronômetro para a prescrição executória. Quando ele, por exemplo, foge e retorna, da mesma forma, deixa eu ver mais qual foi a outra causa que a gente viu, que eu já esqueci. Foi isso mesmo. Sim, a questão da reincidência, não é? Quando ele tiver, por exemplo, na execução, e ele for condenado por novo crime, a reincidência também vai ser causa interruptiva. Observe um detalhe que não tem aí no nosso material, mas vai ter lá naquele material de reincidência, quando a gente estudou a aplicação da pena. Quando o réu é reincidente na execução, somente na execução, na prescrição punitiva, não. Quando ele é reincidente, na hora de você fazer o cálculo, você tem que acrescer o prazo de 1/3 ao prazo prescricional. Tá certo? No mais, é só. A prescrição executória, ela tem bem menos detalhe. Então, não tem que levar em conta a pena abstrata, a pena já é concreta e começa a correr a partir do trânsito. E aí, então, suspende ou interrompe nessas situações que a gente comentou para vocês. Dúvidas? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu deveria citar. Vão pensando aí, alguma coisa que vocês queiram questionar em relação a... Oi. Eu tinha visto em um vídeo por cima, e ele falou alguma coisa em concurso formal e em crime continuado, quando houver, para aplicar nessas... A gente viu isso lá quando a gente estava estudando concurso de crimes. Em caso de concurso de crimes, as prescrições são calculadas isoladamente. A gente já tinha comentado no início desse assunto e também quando a gente viu, tem até no começo desse slide, pode ver, até eu coloquei artigo 69 e 70, lá no início desse material. Nesse caso, a prescrição ela é calculada em cima de cada crime, não é na somatória das condenações, viu? É nesse caso. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa aqui para explicar. Lembrando que a pena da prescrição executória gera todos os efeitos. Aumenta de 1/3 se for reincidente, é isso? Isso. Termo inicial do trânsito em julgado, já foi. Deixa eu ver mais. Aqui, vou dar aqui esse exemplo que tem aqui nesse livro, ó. Fazendo a propaganda mesmo sem ganhar, mas tudo bem. É o livro de Rogério Santos, já com a reforma do pacote anticrime. Ele dá aqui um exemplozinho para a gente. João foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, porque praticou um furto simples. Então, ele foi condenado já a 1 ano e 6 meses.
Reconhecido reincidente na sentença, o Ministério Público não recorreu. A defesa também se mostra conformada, transitando em julgado a sentença para as duas partes. O prazo da prescrição executória, contado do trânsito para acusação, será aumentado em 1/3. Aí está lá, artigo 109, inciso 5, que seria 4 anos, né? Ou seja, essa pena dele de 1 ano e 6 meses ia prescrever em 4 anos. Aí eu vou acrescentar 1/3 ao período que seria para ela prescrever. Suponhamos que João era primário, mas após a condenação definitiva pratica novo crime. Será agora considerado reincidente, interrompendo-se a prescrição. Isto é, todo o prazo da prescrição começa a correr novamente do dia da interrupção, sem o aumento de 1/3. Nesse caso, não existe decisão declarando sua reincidência. Se João cumpriu 2 meses da pena, de um total de 1 ano, mas foge, da fuga começa o novo prazo. Porém, levando-se em conta o restante da pena, que é o que a gente viu. Eu vou colocar a fotinha desse aqui que eu li para vocês, né? É bem esclarecedor. Deixa eu tirar aqui uma foto, se eu consigo. Que fique boa. Pronto, coloquei lá no grupo. Vou botar essa tabelinha aqui também, que ele coloca. Vixe, prestou. Não ficou muito bom porque eu tremi. Então, a prescrição da pretensão executória, ela é bem mais simples, não é? Elas só vão ter essas causas interruptivas, faltação penal só, no caso. Isso, Marta. Perfeito. E aí, dúvidas? Hoje eu tô meio ruim. Tá meio ruim. É porque a prescrição executória é sem emoção, né? Não tem aquele monte de coisa para a gente calcular. Você só precisa saber que você vai lançar nos intervalos, por exemplo, em caso de fuga, começa a correr o cronômetro. Ah, ele foi preso 1 ano depois. Ele foi preso, aí parou a contagem. Então, por exemplo, falta de ação penal. Então, por exemplo, no caso dos crimes, dos processos do juizado, que as penas são pequenas, tipo 6 meses, são as penas mais comuns de prescrever. Deixa eu tentar trazer aqui uma sentença de extinção para vocês, talvez dê uma clareada. Oi. No caso, sempre é para seguir esses 3 passos, verificar a pena aplicada, ou a suposição, né? Isso. Ver o prazo prescricional no artigo 109 e verificar as causas do 115. O 115, que esse caso do 115, essa aí que você está falando é para prescrição punitiva, né? Isso. Sim, tá. E também na executória, ela também é válida também para executória. Deixa eu só achar aqui um modelo de prescrição. No caso da executória, para a gente não misturar as contas, eu pego a pena aplicada, aí se o prazo tiver começado a correr, você vai olhar do dia que o prazo iniciou para ver se passou aquele período. Se ele foi, por exemplo, recapturado, tem lá dizendo, fulano fugiu no dia tal, fulano foi recapturado no dia tal. Então, só preciso saber se entre a data da fuga e a data da recaptura chegou a correr o prazo prescricional. Ou então, se, por exemplo, no caso, ele iniciou o cumprimento da pena, aí eu preciso saber que eu vou calcular com base com que faltou ele cumprir, né? Professora, Oi. tinha como para apresentar no PowerPoint aí uma questãozinha desse estilo aí? Tenho, é porque eu estou só procurando aqui logo uma sentença para eu mostrar para vocês, tá? Ok. Para ficar mais claro. Deixa eu não tenho nenhuma prescrição aqui. Eu fiz alguma essa semana, mas não estou decorando nome de nenhum. Por quê, mulher? Tu tá sabendo bem direitinho. Ai, que história de vai lascar nada. Vai de jeito nenhum. No caso do albergado, que ele descumpre o que foi estabelecido para ver se beneficiar. No caso, se ele fugir, começa a correr a prescrição.
Tenho nenhum aqui, gente, no meu pendrive. Retroativo, virtual. Então, não. Depois, se eu achar, eu mando uma fotinha para vocês. Eu vou fazer aqui o exemplo que Rafael está pedindo para mim, tá? Kennedy fez uma pergunta no chat, Tá, professora. tô indo. Deixa eu só tentar aqui entrar no slide. Eu vou voltar lá. Quer ler para mim, para eu não ter que sair aqui? No caso do albergado, que descumpre o que foi estabelecido para se beneficiar da progressão. Ele deixou de dormir e até o momento continua foragido. O prazo prescricional continua correndo? Aí eu quero que vamos fazer esse exemplo aqui, certo? Vamos dizer, quem foi que perguntou? Foi Kennedy. Pronto, vamos botar aqui, Kennedy. Digamos que ele foi condenado a uma pena de 6 anos no regime semiaberto, tá, Kennedy? 6 anos no semiaberto. Beleza, professora. Mas não está mostrando aqui na tela. Ah, tá não? Deixa eu voltar, então. Que bom que você falou. O traço ficou mais torto do que nunca, mas faz de conta que tá reto, né? Então, o Kennedy ele foi condenado a uma pena de 6 anos no semiaberto, certo? Aí ele vinha cumprindo essa pena. Cumpriu 1 ano. Aí o que é que acontece? Ele fugou. Quando ele foge, o que é que o juiz faz? Regressão, né? A gente já aprendeu. Faz a decisão de regressão e expede, obviamente, o mandado de prisão. Certo? Se ele tinha uma pena de 6 anos e ele cumpriu 1, ficou faltando ele cumprir quanto? 5. Eu vou pegar 5 anos e vou lá para a tabela do 109. Em quanto tempo 5 anos prescreve? Em 8 Olhem aí para mim. Acho que é em 12, não, professora? Não sei, eu não estou com o código aqui aberto. Veja aí, 5 anos. Eu acho que é em 12, porque naquele exemplo de 5 anos e 4 meses foi 12. Mas era bom ter uma certeza, não era? Quem puder, confira aí, por favor. Porque então, no caso, ele faltava... Pena superior a 4, que não exceda 8. É 12 então, anos. Pronto. Perfeito. 12 anos. Pronto, maravilha. Então, ele tinha uma pena de 5 anos. 5 anos prescreve em 12. Se Rafael tiver fugido hoje, em 2 de junho de 2020, quando chegar em 1º de junho de 2032, né, se ele não for encontrado, vai prescrever a prescrição executória. Ah, ele vinha correndo aqui, tá, lá. Quando foi em 2022, ele foi preso. Obviamente, se ele foi preso, para de correr a prescrição. Aí ele cumpre aqui só 10 meses. Aí ele foge de novo, aí começa a correr de novo a prescrição. Sempre com base no que falta cumprir. Tá? Então, toda vida que ele for preso e for solto, quando ele for preso, para. Quando ele fugir, começa a correr novamente o prazo. Sempre descontando todo o período que ele cumpriu na execução. Deu para entender, Kennedy? Deu, professora. Pronto. Então, a prescrição executória, Rafael, que você tinha me pedido para a gente dar um exemplo, é exatamente nesse sentido, tá? Quando ele foge ou ele é preso novamente, começa a correr. Agora, por exemplo, no caso de Kennedy, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Deixa eu ir para uma folhinha aqui. Não, pode ter descartado. É bom assim porque não trava, né, gente? No outro fica travando, né? Engraçado. Então, é bom que ele não trava. Vamos lá. Vamos dizer que quando o juiz foi julgar o processo de Kennedy, lá na sentença que vocês já sabem fazer, o juiz reconheceu a reincidência dele. Reincidência. Tá lá na sentença dizendo que ele é reincidente. Tá? Então, ele tinha, vamos dizer agora, naquele processo de 6 anos, no semiaberto. Aí, digamos que ele tinha cumprido 3. Faltava ele cumprir
3 anos. Aí ele fugiu. 3 anos, eu vou jogar lá na tabela do 109. Em quanto tempo vai prescrever? 3 anos. Eu acho que 3 é em 8, né? Não é isso? Só que como ele é reincidente, eu vou pegar o resultado de 8 e vou aumentar de 1/3. Deixa eu aumentar aqui na minha calculadorazinha. No caso, vai aumentar 8 sempre depois anos. que... Aumenta sempre depois que já souber... Eu encontro o prazo prescricional e aumento em 1/3. No caso, essa pena dele aqui vai prescrever em 10 anos. Em 10 anos e 8 meses. Tá? Então, em vez de prescrever em 8 anos, como ele é reincidente, vai prescrever em 10 anos e 8 meses. Se ele não for reincidente, não vai ter isso. Professora Cris, mas isso aqui é sempre? Não, só na prescrição da pretensão executória, que vai levar em conta essa questão de reincidência. Esqueça essa questão de aumentar em 1/3 se for prescrição punitiva, viu? Ok? Somente isso acontece na executória. Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Bem interessante. Na prática, pessoal, a gente trabalha com isso aqui. O CNJ disponibilizou essa prescrição executória, uma calculadora de prescrição. Então, a gente vai fazer, na prática, a gente faz esses cálculos nessa calculadora aqui. Vamos fazer aqui para vocês verem. Por exemplo, vou botar aqui Rafael, que está... Rafael Cipriano. O número do processo dele. Aí ele vai considerar a data do nascimento. Por quê? Para saber se ele era menor de 21 na data do fato ou maior de 70, né? Rafael, qual a data do seu nascimento, Rafael? É 18 de junho de 95. 18 de junho de 95. Ixi, tá bem pertinho. 95? Ai, nunca. É quando? É de 87. Sim. 83, professora. Não, você está escondendo idade, não. Nem eu que sou mulher. 87. Pronto. Certeza. Aqui, ó. Aqui, gente. O apenado iniciou o cumprimento da pena. Se sim, você vai lançar quando ele iniciou e quando interrompeu. Se ele foi preso durante o processo, você vai lançar. Vamos botar aqui dizer que ele iniciou o cumprimento dessa pena em 1º de fevereiro de 2017, certo? Ele iniciou esse cumprimento da pena. Mas ele fugiu. Fugiu quando? Fugiu no dia 21 de julho de 2018. E eu estou calculando hoje. Que dia é hoje? 2 de junho de 2020. Preste atenção, minha gente. Vocês estão perdendo a grande chance de aprender. Se ele tiver remissão, vocês colocam. Quando foi que ele fugiu? Vou botar aqui, 21 de julho de 2018. Acho que como eu vou lançar aqui, eu vou até tirar daqui. Ele fugiu em 21 de julho de 2018. Aqui eu boto o número do processo. Vamos dizer que a pena dele era uma pena de 4 anos. Quando foi que ele iniciou o cumprimento do processo? 1º de fevereiro de 2017. 1º de fevereiro de 2017. Aí ele vai perguntar aqui a data do fato, que era para saber exatamente se Rafael era menor de 21 na data do fato. Vou botar aqui 21 de janeiro de 2015, a data do fato.
Aí ele pede a data da sentença. Vou botar aqui 20 de fevereiro, não, 20 de fevereiro de 2016. Ó, tá vendo aqui, reincidente, vamos botar não. Depois a gente vai botar o sim, para vocês verem a diferença. Deixa eu ver aqui, data do início da condenação. Aí eu vou clicar aqui, ó, calcular a prescrição. Olha quando é que vai prescrever essa pena. Em 20 de julho de 2026. Ou seja, ele pegou a pena remanescente, ele cumpriu 1 ano e 5 meses, dos 4 anos que ele foi condenado. Aí ele pegou, retirou, né, dos 4, 1 ano e 5 meses e jogou na tabela do 109. Essa Agora tabela... Oi. Essa tabela aí é boa. Isso não é uma tabela, isso aqui é uma calculadora do CNJ. Aí, ó, é a que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, vamos dizer que ele é reincidente, para ver quanto tempo vai aumentar, né? Cadê? Onde foi que ele perguntou? Reincidente, vamos botar assim. Novamente. Tá vendo? Foi para 20 de março de 2029. Então, gente, o que importa na execução é exatamente isso. São as datas, não é? Saber se a pessoa iniciou. Se ela não iniciou o cumprimento, não iniciou. Nunca nem iniciou o cumprimento. Ele vai calcular do mesmo jeito. Iniciou o cumprimento, vamos botar não. Aí ele já vai, ó, prescreveu em 2027. Ok? Então, depois vocês vão... Eu preciso que vocês aprendam a calcular a prescrição manualmente, porque vocês não vão ter essa calculadora em concursos. Mas na prática do dia a dia, vocês sabendo alimentar ela, ela vai fazer o cálculo bem direitinho para você. O que você não pode é errar. Você tem que saber as datas de interrupção, se ele interrompeu a pena, quando foi a data da última fuga, se teve detração ou não. Aí a gente... Como é que a gente faz? A gente salva ela em PDF, faz a sentença de prescrição e anexa ela, para mostrar o cálculo. Além da sentença, a gente faz e mostra o cálculo de prescrição para ilustrar essa sentença. Então, por exemplo, semana passada eu fiz 19 cálculos de prescrição, porque eram guias antigas que tinham chegado, e aí eu quis logo fazer o cálculo exatamente para a gente não perder tempo de colocar para executar essa pena e está prescrito. Então, das 19 que tinham 3 prescritas. Então, quando eu vi que estava prescrita, já puxei logo a sentença de prescrição, anexei o cálculo e foi para o juiz assinar, tá? Então, é só. Querem tirar dúvidas? Querem fazer um resumão do que a gente viu hoje? Era bom ver um resumão. Tá. Vamos fazer um resumão de tudo ou do que a gente viu hoje? De hoje é melhor, só de hoje. De hoje, né? Para não confundir, tá. Então, o de hoje, o que foi que a gente viu? Como a gente já tinha visto as 4 espécies de prescrição punitiva, a gente viu o quê? Vimos as causas suspensivas da prescrição, que vão estar no artigo 116 do Código Penal, algumas acrescidas, 3 incisos com a reforma do pacote anticrime. A suspensão condicional, a suspensão do prazo prescricional é diferente da interrupção, porque a interrupção, ela para e zera. Na suspensão, ela só para. O processo fica ali parado. Acabou o motivo da suspensão, ele continua a correr o prazo do que estava. Segue do mesmo tanto. Na sequência, a gente viu a prescrição executória. A prescrição executória, ela vai acontecer já na fase de cumprimento da pena, na fase de execução. Eu trabalho com pena em concreto, ela vai acontecer após o trânsito em julgado, para ambas as partes, mas para efeito de cálculo, a gente vai utilizar a data que transitou para o Ministério Público. Sempre que o apenado cumprir alguma coisa dessa pena, será descontado. E o cálculo vai ser feito com base na pena restante, que é a chamada pena remanescente. Logo, eu pego a pena ou integral, se não tiver cumprido nada, ou a remanescente e jogo lá na tabela do 109, do mesmo jeito. Descubro em quanto tempo ela vai prescrever. Aí eu vou olhar só se aconteceu alguma causa de suspensão ou de interrupção. Um detalhe,
aquele prazo que reduz pela metade o período da prescrição, por ser menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, também se aplica na executória. E um outro detalhe, quando o réu for reincidente, na hora do cálculo eu acrescento 1/3 ao cálculo, ou seja, eu encontro o prazo prescricional e aumento em 1/3, para eu saber em quanto tempo vai concluir. Prescreveu, o processo vai ser arquivado. Mas os efeitos penais condenatórios permanecem? Sim. Ele só deixa de cumprir a pena, mas ele foi condenado e os efeitos penais correm normalmente. Mas só na executória, essa questão da reincidência, vocês só vão se preocupar na executória, tá? Na prescrição punitiva, em nenhuma das modalidades, vocês vão ter esse acréscimo de 1/3, não. Só na executória. Professora, mas nas outras tem casos de aumento e diminuição, não é? Tem, mas tem assim, quando você vai, por exemplo, a questão da reincidência, você não vai usar, porque lembra que quando a gente vai ver reincidência, a reincidência ela é aplicada nas agravantes e atenuantes. As agravantes e atenuantes, elas não são utilizadas para prescrição punitiva. A gente só utiliza o quê? A pena abstrata e as causas de aumento ou diminuição, lembram disso? Então, eu, para calcular a pena abstrata, eu só vou utilizar a pena máxima, que está prevista no tipo, e eu vou diminuir no mínimo de alguma causa de diminuição que tenha, ou se tiver uma causa de aumento, eu vou aumentar no máximo. Mas agravantes, atenuantes, aquelas lá ficam fora. A prova vai ser quantas questões? Ainda não fiz, eu não elaborei, tá? Talvez esse final de semana que eu vou fazer. Oi? Pode ser data para a prova? Que dia 15, está marcada para o dia 15. A prova vai valer 8, né? Esse próximo assunto, gente, a gente vai ver ele de forma bem resumida, porque eu já ensinei processo penal 1 e 2. Então, primeiro, quando a gente inicia o conteúdo de processo penal, a gente começa estudando inquérito. Na sequência, a gente estuda ação penal. Então, tudo que vocês virem agora, vocês vão ver tudo novamente em processo penal 1. Então, a gente apenas dá uma noção para que o aluno chegue lá e lembre o que é uma ação pública condicionada, o que é ação incondicionada, mas os detalhes vocês vão ver, vocês vão lembrar de Cris. Bem que Cris disse que a gente ia ver essa questão de ação penal todinha, porque é o segundo conteúdo dessa... A prova, ela é mista, tá? Eu vou colocar questões para fazer, obviamente, de prescrição, e algumas questões abertas. A prova vai valer 8 pontos, já que o trabalho de vocês valem até 2 pontos. Eu tinha advertido algumas pessoas no sistema, por sinal, coloquei no grupo, fiquem atentos a esse trabalho. Eu só passei um trabalho para vocês. Eu acho que eu fui uma das poucas professoras que não ficou enchendo vocês de trabalho durante essa quarentena. Só pedi um trabalho. E aí eu quero que esse trabalho seja bem feito, porque ele vai de 0 a 2. Então, por exemplo, eu vi uma pessoa já mandou para mim, copiou os artigos, tudo e mandou para mim. Eu preciso de artigo copiado, não. Preciso que comente, preciso que o aluno estude o conteúdo, entenda, fale alguma coisa, traga uma citação, comente o que ele está vendo. Para copiar artigo, eu não preciso, não. Eu vou lá no Google, boto lá Código Penal e abro lá. Então, isso não é trabalho. Façam direitinho, porque além de eu estar tirando esse conteúdo da prova, eu ainda estou pontuando. Então, eu sei que a maioria de vocês não está precisando de ponto, mas eu acho que o maior objetivo é aprender. Então, precisa estudar uma lida em Anistia, Graça e Indulto, é um instituto simples, porém importante. Precisam entender as consequências do crime, que também vai estar lá no artigo 92. E reabilitação é só questão de retirar dos autos a documentação que ficou lá pendente após os 5 anos. No mais, tranquilo, tá? Então, na segunda-feira, a gente vê a ação penal. Professora, a senhora vai fazer a chamada? Põe falta em Emerson. Foi o que houve com seu amigo Emerson hoje? Estão brigando, né? Então, o que é que acontece? Na segunda-feira, a gente explica, namorando, pode estar melhor do que estar comigo. Vamos ver aqui, namorar é bom demais, é o melhor tempo da vida da gente. A gente tem uma besteira doida para casar, bom é namorar, meu povo. Então, dia 8, a gente faz ação penal, estudar ação penal. Dia 9, a gente conclui a ação penal e pode fazer tipo uma revisão geral, tá?
para a prova, aí dia 15 é o nosso estágio. Ok? Não, mas eu digo assim, brincando, tá? Mas até hoje eu nunca me arrependi em um dia de ter me casado. Casamento são duas coisas. Saber escolher e saber como fazer o casamento. Porque o casamento ele é construído principalmente à base no início da relação. Então, se você vai ter um casamento bom ou não, depende de como você ajusta do início os comportamentos, como é que você dá limite ao outro. Então, eu costumo dizer assim, gente, casamento, ele pode sobreviver sem amor. Porque com o tempo você acaba se tornando amigo do seu parceiro. Mas casamento sem respeito, ele não vinga. Então, limitar o respeito para que o outro não lhe desrespeite, não lhe grite, não chame nome feio com você, lhe trate com o respeito que você merece como pessoa, é um dos maiores fundamentos do casamento. Aí, na sequência, vem os filhos, né? Teatro não está gravando, não, né? Tu tá parando aí. Na sequência, vem os filhos.